gente, tudo ótimo. É isso mesmo, Ótimo. Vamos falar aqui de uma coisa que a gente adora, que a gente ama, é uma melosidade. Vamos falar sobre romance hoje aqui no canal. Eu adoro. Você adora E esse romance? não é meloso, como algumas meloseiras. Esse é bem legal. Esse Tem uma é história bem bacana. É bem legal, bem legal. Principalmente porque esse filme tem uma história muito legal e a gente vai falar aqui com a gente, né? Com a Sim. gente. Porque a gente vai falar de J.Lo aqui no canal, uma das, assim, das atrizes minhas favoritas, além de tudo, canta muito bem, né? Muito bem. Ela atua assim como ela canta e a gente vai falar aqui sobre Case comigo. Case Comigo no IB Cinemas. Vou deixar aqui, ó, aqui embaixo pra você estar aí clicando e comprando o seu ingresso e vendo esse filme e outros filmes que estão em cartaz, não é isso mesmo? Isso mesmo, e é um filme assim maravilhoso. A gente vai falar tudo e um pouquinho mais sobre ele aqui. E também ele entrou recente, então dá tempo de vocês acompanharem aí, porque ele vai ficar mais uns dias aí no cinema. Justamente, mas também aproveitando que você vai passar aqui na descrição e eu sei que você vai ir clicar e comprar o seu ingresso, eu tenho certeza também que você vai deixar aquele like também para dar uma força pra gente. Deixa esse like legal e também se inscreve no nosso canal, que é muito importante pra gente sempre tá trazendo conteúdos aqui dos cinemas, das séries, dos streamings e muito mais desse mesmo. Também segue a gente nas redes sociais. Nas redes sociais, que é o @NerdSemFilmes, tudo junto, as nossas plataformas aí de Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, Spotify. Que vai estar tudo aqui na descrição. Exatamente. Aproveitando que você vai ativar o sininho, vai ter também aí o nosso podcast que acontece semanalmente aqui, onde a gente traz muita galera legal pra gente conversar sobre muita nerdice e muitos assuntos, não é isso mesmo? Isso mesmo. Então, sem mais, Vamos pro nosso vídeo. bom, nerds, Case Comigo é o nosso filme de hoje que nós vamos falar que tá no IB Cinemas. Eu já falei pra vocês, o link vai estar aqui embaixo e conferir lá, porque lá tem a melhor pipoca do mundo. Um abraço pra galera de lá, todo mundo. Abraço, sensacional. Vamos falar aqui de Case Comigo. Primeiramente, nós tivéssemos, Sim. nós temos J.Lo à frente desse filme. Ela decepciona? Da J.Lo, igual eles fizeram do Adam Sandler, Pois né? é, ela nunca decepciona, gente. Impressionante. A mulher, ela é uma excelente atriz e como cantora a gente não pode nem sequer ousar de falar que não é também, né? É, E né? o filme aí é de romance, tem um musical, enfim, é maravilhoso. É muito legal, temos aí os atores, né? O Wilson, E o que é um Malum. cara que é acostumado a fazer comédia também, então acho que isso dá uma facilitada pro enredo funcionar. Sim. A gente tem uma aluna que não é ator, né? Mas é cantor e a gente... Acho que ele tá entrando aí nessa carreira de ator agora É, recente. acho que a J.Lo Acho que chamou foi o primeiro ele. filme dele. E ele chamou ele pra fazer a mesma coisa que ela já faz. Deve ter uma amizade também entre os dois, né? E também temos aí a Sarah que vai fazer aí a amiga do nosso querido Owen Wilson, né? Que é o professor. Daqui a pouco a gente vai contar um pouco sobre essa história. Que o Owen Wilson vai casar com a J.Lo aí nesse filme, olha aí, hein? A J.Lo, famosíssima, né? Casando com um professor de matemática. Olha pra você ver, e ela vai largar o Maluma, que é o cara estourado da música, né? E olha aí, a gente já vai explicar isso também. Nós também temos outro ator que é muito conhecido da galera, que fez Game of Thrones. Um cara assim que a gente também viu ele no outro filme recente, que também tá no IB Cinemas, né? Na Ameaça Lunar. John Bradley, ele que vai fazer o assessor da J.Lo aí nesse filme. A gente já vai falar um pouco sobre todos esses personagens com seus nomes, ok? Mas eu gostei de todo o enredo da história desse filme, antes da gente adentrar, porque é um filme que ele lida mais com romance até mesmo do que com comédia, né? E também é um filme assim que tipo Shrek e Fiona. São dois opostos, são duas pessoas completamente diferentes que vão se envolver aí, vão se apaixonar depois de casar. Sim. É uma loucura. Mas assim, é um filme que traz pra gente, digamos que uma esperança de uma certa forma que ainda existe conto de fadas. Isso, é verdade. Né? E uma coisa que é legal também de falar é porque esse filme ele vai assim, fazer meio que um conto de fadas meio que avessas, né? Na verdade, a gente vai ter ali o cara que não é bem o príncipe, mas sim a princesa que vai transformar alguém em um príncipe. Né? A princesa e o sapo. Basicamente a princesa e o sapo. Mas é interessante porque esse filme ele trata bem de uma forma simples a história, né? Tudo é simples nele, inclusive a proposta. Que a proposta é o seguinte, é você mostrar
que existe pessoas que não são ligadas às redes sociais. É verdade. E que existe pessoas que tudo nela é voltado para a rede social e ela depende de outras pessoas também. É tudo patrocinado. É tudo patrocinado, como o próprio personagem fala, né, do Owen Wilson, que é o cara que é o professor de matemática. É o Charlie. É o Charlie, justamente. A J.Lo é a Kate Valdez, que é a cantora famosíssima, conhecida mundialmente. E nós temos aí também o Maluma, que é o Sebastian. Que é o Sebastian, justamente. E ali tem a galera por volta ali, tanto dos dois, né, os atores coadjuvantes, que é a Parker, que é a, digamos assim, a amiga do nosso professor de matemática, né, o Charlie. E também temos aí o John, que é o cara que vai estar ali assessorando a J.Lo, a Valdez, né? Tem que falar dela, né? Porque ela funciona totalmente assim. Ela dá a química pro filme, que é uma trilha sonora, inclusive original, produzida pela J.Lo. Ela vai soltar um álbum, né? E as participações aí, inclusive, que tem mesmo no filme, né? Que é do Maluma cantando a música com ela. Sim, que é Marry Me, né? É, uma música lindíssima, lindíssima, que ia ser cantada no dia do casamento dela. Justamente. Bom, a gente falou sobre todo o trecho do filme aí, mas vamos contar aí um pouquinho da história do filme. Então, eles dois, né, como a gente falou aqui, são cantores famosos e ela vai se casar, eles vão se casar no show, né, deles ali para uma pequena, porque ali é uma pequena quantidade de pessoas, né, em vista dos shows que eles fazem. E só que antes de entrar no palco, ela descobre, né, pelo assessor dela, que tem um vídeo circulando nas redes sociais onde o noivo dela traz ela com a assessora dela. E ela entra muito desesperada no palco, muito triste, ela faz um desabafo. Sim. E aí do nada ela vê, né, o Charlie ali com a plaquinha escrito Case Comigo, né, que é o nome da música dela. Mas o Charlie tá ali perdido, porque ele não conhece ela, ele foi para acompanhar a amiga que é professora também dele, justamente. E aí ela vai e fala que quer casar com ele e chama ele pro palco. E o juiz de Vaz, que tá ali no momento, faz o casamento deles. Ele aceita, né? Porque que ele fica meio que com pena dela por tudo que tá passando, né? Ela já, enfim, um turbilhão de coisas e ele dizer um não. Aí eles se casam e eles, depois de se casar, eles vão se conhecer, né? Sim, justamente. O interessante também de falar, que aí ela falou basicamente do enredo principal, né? Mas tem os dois ali coadjuvantes, que é o assessor, né? Sim. Que é o John, ele vai assessorar ali a J.Lo, ele sempre tá ali meio que mediando. E do outro lado a gente tem outra mediadora também, que é a Parker, que é a amiga do professor que levou ele nesse show. E interessante também falar que o professor ele não tem ligação nenhuma, eles são bem totalmente opostos, né? Enquanto a Valdez, que é a J.Lo, ela é ligada às redes sociais. Com mais de 80 milhões de seguidores. Justamente, já o nosso Charlie, que é o Owen Wilson, ele não é ligado à rede social, o celular dele ainda é aquele de tampinha ainda, né? Só faz ligação. Só faz ligação, manda SMS, viu? Ele falou, manda SMS. Demora uma vida, como ele disse, mas passa. Manda. E ele tem uma filha de 12 anos. Justamente. Professor de matemática. E tem uma parte muito legal naquela carinha de Sessão da Tarde, que é assim, a ligação da J.Lo com a filha dele, né? Tem aquele clima gostoso, né? É muito bonito ver a relação deles três ali, assim por se dizer, né? Uma coisa que eu acho que eu senti um pouco de falta, talvez, foi a participação da mãe dela, né? Porque eles tocam no assunto da mãe dela, a mãe dela inclusive quer conhecer a J.Lo, mas em nenhum momento ela aparece no filme. Ela aparece só uma vez quando vai buscar a filha dela, mas é tipo... e ele nem cita assim, é a mãe, né? Só aparece. Então, mas é um filme que, assim, é muito gostoso de assistir. A trilha sonora, como a gente já falou, que tem a Marry Me e também tem a On My Way, que é a música tecnicamente que ela faz, né, pro professor. É muito bonita, né? E ela tá disposta mesmo a, digamos assim, ir adiante com o relacionamento. Ele tem uma certa hora do filme assim que mostra ele apaixonadíssimo por ela. Você vê, você percebe, fala, caramba, ele tá muito apaixonado por ela. Só que ele ainda tem medo, né? Porque são dois mundos diferentes. Justamente. Ela, famosíssima, viaja demais, e ele ali, digamos que numa caixinha, né? E vamos ser sinceros, não que o Oil seja ligeiramente horrível, né? É verdade. Mas a diferença
dos mundos literalmente, porque ele basicamente é um mero mortal como nós. Essa é a questão ali dentro do filme, e a J.Lo e o nosso querido Maluma, eles são, digamos assim, de outro planeta mesmo, literalmente, né? A forma física, a J.Lo mesmo tem 54 anos, né? E falando sobre idade real, né? E ali no filme a gente não sabe quantos anos ela tem, né? Ela deve fazer ali a faixa de seus 30, porque talvez ela, né, ainda vai ter filhos, enfim, ela não tem filho, né? É verdade. Então, é interessante essa questão, porque a gente vê que ele tá com medo. Além disso, ele fala, ele é muito bonitão, né? Fala do Maluma, né? O Charlie fala do Sebastian, fala assim, não, ele é muito bonito, olha pra mim, né? E todo mundo zoa disso também, né? Zomba, né? Fala, nossa, a J.Lo é maravilhosa, né? E fala, olha você, né? E esse também é um dos medos dele, além dos mundos ser bem diferentes. É verdade. Você quer conferir Marry Me, On My Way? Já tem essa trilha disponível no YouTube, viu? Já tem essas músicas legais aí desse filme pra você já dar aquele gostinho, pra você falar assim, poxa, eu quero ir no cinema. A gente já deixou aqui o gostinho e também vamos deixar inclusive os links da trilha aqui embaixo pra você estar conferindo, pra ouvir e pra você assistir o filme. Sem dúvida nenhuma, você tem que ir no IME Cinemas. Cinemas, com certeza. Muito legal esse filme, vale a pena ver. Bom, nerds, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado da nossa sugestão. Deixe o seu like e até a próxima, nós somos.